Bom dia, povo abençoado do Senhor. Deus é bom e diz a palavra do Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Mas também, talvez boa tarde ou boa noite para você que estará assistindo essa gravação da palavra de vida em outro horário. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida. É um prazer e um privilégio muito grande estarmos, mesmo à distância, mas podemos chegar até a casa, a família, os irmãos, com uma palavra que possa renovar o nosso coração. Deus tem promessas para nós, irmão. Deus tem promessa para o seu povo. A questão é como fica o nosso coração a cada dia, a cada momento que vai passando e aparentemente, as circunstâncias não estão mudando, mas nós podemos confiar. E eu queria convidar você, neste dia, a nós chegarmos lá com o profeta Joel, quando a terra, o povo de Judá estava vivendo um momento muito difícil, um momento de crise. E Joel é levantado pelo Senhor para trazer uma palavra de consolo e uma palavra também de segurança. Aquelas pessoas que também é uma palavra também de consolo e confiança no nosso Deus para esses dias. Vamos orar. Pai, obrigado. Estaremos abrindo a vossa palavra que é fortalecimento para a nossa fé, segurança para a nossa vida. Assim como foi nos dias do profeta Joel, assim como foi para aquele momento de crise que eles estavam vivendo, mas também para nós hoje. Ó Deus, é uma palavra para fortalecer o nosso coração. Seja a sua graça, o seu Espírito Santo nos conduza ao que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, lá no profeta Joel, profeta menor, capítulo 2, versículo 21, tá bom? O tema dessa mensagem é: não temas, ó terra. E o tema foi tirado da própria palavra, do próprio versículo. Diz assim o versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Olha que maravilha, que gostaria de repetir, se você puder ler comigo. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O profeta Joel foi chamado, irmão, como falei no início, a profetizar no momento de crise. É tão bom a gente falar da palavra de Deus, de certa forma, profetizar a palavra de Deus, quando tudo vai bem. Mas é no momento da crise, ou das lutas, ou das adversidades, irmãos, que a nossa vida é fortalecida. Não é só nos momentos em que somos atendidos ou somos abençoados, mas também nos momentos de lutas. Você vê o apóstolo Paulo em tudo que ele passou, mas a graça do Senhor não se afastava do apóstolo Paulo. Joel foi chamado por Deus para um momento crítico em que eles estavam vivendo, tanto a sociedade como o povo de Deus. E por isso Deus, de certa forma, estava trazendo sobre eles, situações adversas. Mas nem Deus, nem o profeta chamado por Deus é profeta do caos, mas ele é profeta da fé, da esperança no Deus por dias melhores. Todos os dias, Deus nos dá um novo dia. Hoje é um novo dia. Você está acordando e Deus já fez grande maravilha em nossas vidas hoje. Acordamos, despertamos. E eu espero que você possa ter despertado já com a alegria desse novo dia. Talvez já tenha até orado ao Senhor. E é importante, irmão, a gente lembrar, quando eu estava preparando essa mensagem, uma frase da Rádio Relógio, uma frase antiga, no tempo da Rádio Relógio, de um autor desconhecido que dizia o seguinte: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Por isso, creio eu, irmãos, que nós não podemos viver sequer um minuto deixando que as circunstâncias, as adversidades venham, de certa forma, afligir o nosso coração.
podemos viver de forma adequada, não permitindo que o nosso coração, a nossa vida, seja levado, nosso coração possa estar diretamente ligado às previsões negativas, às situações que o mundo quer colocar no meu e no seu coração. Talvez nós estamos perdendo tempo e um minuto quando a gente olha. Eu acho interessante quando você liga um operador ou com alguém para falar e a pessoa fala para você, espera um minuto. Uma vez eu perguntei à pessoa se ela já tinha parado, fechado os olhos para ver quanto é um minuto. A gente não dá conta, mas um minuto é um tempo grandioso. E nós não podemos permitir que a nossa vida, irmãos, venha desanimar por nada, nada deste mundo. Pelas circunstâncias, pelo passado talvez que não foi tão agradável a Deus, talvez por ressentimento, pelo aquilo que nos fizeram. Não, irmãos. Nós temos um Deus que faz grandes coisas. Todo dia Ele está predisposto a fazer grandes coisas. E eu sempre falo sobre isso. Ele gosta de fazer grandes coisas em nós, por nós, mas também através de nós. Queria dizer para você hoje, como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Está difícil? Deixa eu falar algo para você. Deus pode trazer o novo dele para a sua vida. Sua vida está boa. E tudo isso, até na questão, você está vivendo dias maravilhosos, né? Dentro de uma possibilidade, mesmo com essa Covid-19, mas eu quero dizer para mim, para você e para nós, não é o melhor ainda. Deus ainda tem muito mais para nós. Deus já nos deu tudo, a salvação no seu Filho, mas para este mundo, irmãos, Deus tem promessas inigualáveis para a vida daquele que é fiel a Ele. Então, a primeira coisa que a gente vê no contexto do que Joel está dizendo é que Deus faz grandes coisas. Mas para que Deus possa fazer, não que dependa disso para Deus fazer. Há alguns princípios que Joel coloca, e diretamente quando ele está falando a terra, está tratando diretamente com o povo de Deus, ele diz que o primeiro princípio é não temer. Não temer. Não permitir que o medo invada o nosso coração. Eu estava há pouco tempo no mercado, fazendo compras. São histórias que marcarão esse tempo de quarentena e não havia ainda proteção de vidro. E uma senhora que estava fazendo ali, pagando as compras, ela deu um espirro daquele agradável. Você já espirrou assim? E as pessoas não estavam respeitando essa coisa de fique longe, 1,5 metro, 2 metros. Estavam tanto quanto aglomerados, sem paciência, querendo ir embora. Quando aquela senhora deu o espirro, mas foi um tal de gente correr. Todo mundo pedindo, água, por favor, álcool gel, álcool gel. Irmãos, essas coisas não podem invadir o nosso coração. Você está em Deus, você é servo de Deus. Olha o que o texto está dizendo, não temas. E aí ele traz 2 princípios importantes para nós seguirmos a vida. Primeiro é regozijar, ter alegria. A nossa alegria não depende de circunstâncias, nossa alegria está que nós temos um Senhor que está conosco, um Cristo ressurreto que está à destra do Pai, intercedendo por nós. E ele diz ainda, alegra-te. Como é que está a sua alegria, o nível da sua alegria hoje? Ah, pastor, não estou bem, não acordei bem, mas Deus quer trazer alegria ao seu coração. Sabe por quê? Olha o que o texto diz, porque o Senhor, Ele faz grandes coisas. Talvez seja esse dia que você está orando, buscando, e Deus possa fazer, como já tem feito, grandes coisas em nossa vida. Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, que Deus é quem traz as bênçãos sobre nossas vidas. Às vezes nós não atentamos para isso. E às vezes só vê, as grandes bênçãos, né? Às vezes a gente esquece como Deus, a cada dia, Ele está abençoando a nossa vida, o nosso viver neste mundo. Uma coisa que eu achei interessante, que quando Joel está chamando uma atenção para o povo de Deus, no contexto da terra, e ele vai dizer não somente para a criação humana, mas também até para a criação que estava sendo afligida, porque se você for comigo lá no capítulo 1,
até o versículo 4, olha a condição que estava acontecendo naquela época, irmão, só para a gente ter uma noção como esse homem usado por Deus, através de uma palavra de confiança, também serve para os nossos dias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto nos vossos dias ou nos dias de vossos pais. Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos deixem a outra geração. Narrem o quê? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E você pode seguir depois para ver o estado em que aquele povo estava vivendo sem a provisão no contexto por causa da questão do pecado que envolvia tanto a sociedade como o povo de Deus, e é algo também para um contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias. E aí é interessante que o versículo 22 vai dizer: não temais animais do campo. Olha que maravilha, como Deus cuida de tudo, irmãos. Tanto Ele cuida do ser criado, a coroa da criação, o ser humano, mas cuida de toda a sua criação. Ele diz, olha, não temais o animal lá, né? Talvez sofrendo no campo, pelas circunstâncias, mas Ele diz, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Olha que interessante. Não só para o ser criado, o ser humano, mas também para toda a criação, Deus estava mostrando que Ele ia trazer de volta, Ele ia trazer novamente, com vigor, a produzir novamente, com alegria. E o versículo 23 vai dizer para mim e para você: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará, olha aí, irmãos, Deus abençoador, Ele vos dará justa medida, a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. É interessante, quando Joel está profetizando neste tempo maravilhoso, chamando um povo, mesmo pela circunstância, a se alegrar, a ter prazer em Deus. E por que Joel está dizendo isso, irmão? Porque Ele é o nosso Deus. O texto diz, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Nós podemos nos alegrar pelo que temos, agradecer a Deus, mas a maior alegria é saber que nós temos o Senhor sobre a nossa vida. Quando Joel fala, irmãos, e traz, eles estavam vivendo momentos difíceis. Havia destruído a vegetação, não havia alimento para os animais, não havia alimento para as ovelhas, para os gados, e isso também atingia as pessoas. Hoje nós estamos vendo pessoas sofrendo, pessoas já sem um alimento em casa, e isso deve ser, eu creio, colocado em oração diante de Deus, para que Deus venha trazer novamente, restaurar a vida para essas pessoas. Se você está sendo abençoado, seja grato a Deus, meu irmão. Mas é interessante que o texto diz que Deus traria, a sua fidelidade traria a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É aquela que tem o tempo certo. Ela nunca deixa de cair. Você já pensou nisso? Como Deus nunca deixa de abençoar as nossas vidas? Mas é maravilhoso porque Deus não é somente daquela coisa certa, da chuva certa, do tempo certo, da bênção certa. Ele é também da chuva temporã. A chuva temporã fala daquela chuva que não era prevista, que eles não contavam, normalmente depois do período de estiagem, eles não contavam e Deus novamente regava a terra com a chuva temporã. Por quê? Porque Deus sabe o momento certo de todas as coisas, irmãos. Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Talvez hoje você esteja pedindo a Deus, Senhor, que possa chegar à minha vida, à minha casa, à minha família. A chuva serôdia, ou seja, a bênção do tempo certo, ou talvez também necessitando da chuva temporã, aquela que você não está aguardando e aquela que Deus faz porque Ele é um Deus abençoador. Creia, saiba disso. Deus é um Deus abençoador.
E ele é tão abençoador que ele vai dizer, através do profeta, no versículo 24, as bênçãos que se seguiriam se o povo voltasse o seu coração para ele. Isso está lá em Joel capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer, ainda mesmo agora, sim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. E ele vai dizer, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, como eles faziam. E esse Deus maravilhoso diz que ele estaria trazendo de volta a alegria. No versículo 24 ele diz, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor. Nós lemos lá que estavam tendo as suas ações, e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós, irmãos, olha aí, quem foi que enviou todas essas coisas? Quem foi que permitiu vontade permissiva de Deus? Foi o próprio Deus, devido ao coração do povo estar afastado dele. Irmãos, da mesma forma hoje, quem é que está permitindo todas essas coisas para que o coração do homem possa se voltar para ele? Mas ele diz assim, comereis abundantemente. Você pode repetir comigo aí? Repita comigo. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Talvez você possa estar passando por um momento achando que essas circunstâncias da vida vão trazer sobre você peso, dor ou vergonha. Meu irmão, confia no Senhor e na sua palavra. Como Deus falou através de Joel, Ele está falando a minha vida, a nossa vida, a igreja do Senhor nesses dias. Não temas, ó terra, não temas, ó povo do Senhor. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E a maior bênção não é o que recebemos para a vida neste mundo. A maior bênção que eu queria deixar para mim e para você neste dia, em tudo que Deus faz, está justamente no versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Confie em Deus, irmãos. O melhor dele certamente já veio até nós, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas ele tem grandes coisas a fazer ainda em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Todos os dias, o Senhor nos dá o melhor. E o melhor não é somente o que nós recebemos para vivermos nesse mundo material. O melhor é viver, ser feliz com a presença e a bênção do Senhor em nossas vidas, sabendo que Ele está conosco. Sabereis que eu estou no meio de vós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus renove o seu coração, para que você não tema os dias ainda que virão. Confiando, alegrando o seu coração, porque o Senhor faz grandes coisas. Pai, obrigado. Que essa palavra, Senhor Deus, como foi nos dias de Joel, para, Senhor, aquele povo, seja também uma renovação aos nossos corações. O tema, Senhor, não temas, ó terra, não temas, ó povo de Deus, porque o Senhor está conosco, ou seja, o Senhor está junto ao seu povo, o Senhor está no meio do seu povo. Abençoa o meu irmão, sua casa, sua família, abençoa, Senhor, ó Deus, todos aqueles que estão trabalhando, lutando, ó Deus, pela restauração de vida, médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoas que estão nos hospitais, famílias que já estão lutadas, consola, mas muito obrigado pelas inúmeras pessoas que já foram curadas e serão curadas. E obrigado, Senhor, pela vida, pela alegria, pelos nossos irmãos caminhoneiros que continuam
a manter esse país, ó Deus, no funcionamento, Senhor, através dos alimentos que tanto nos abençoam. Mas também, acima de tudo, é saber que temos um Deus que traz a sua bênção sobre a terra. Obrigado. Abençoa a casa do meu irmão e sua família. Muito obrigado por este dia que estaremos vivendo e por esta manhã que estivemos juntos aqui. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Um bom dia.